tempinho. Esse aqui é o exercício... Pronto aí, Yuri? Pronto. Esse aqui é o exercício 46 da página 572. O exercício deu a região desenhada, avisou que a função que cerca a região por cima aqui era 2 dividido por x mais 1 vezes 2 menos x. Esse ponto aqui ele também avisou que era o ponto 1 e esse aqui também é 1. Aqui é o eixo x. Essa região é para ser girada em torno do eixo y. Vai produzir um sólido. E a gente quer saber qual que é o volume desse sólido. Tá bom? Agora você tem dois métodos para calcular esses volumes. O método de disco ou arruela e o método de casca. Eles têm filosofias um pouco diferentes. Vamos ver aqui, vamos fazer um rascunhozinho aqui dessa parte de volumes de sólidos de revolução. Quando você tem uma região aqui tem uma função f, aqui vamos supor que é um número a, aqui é um número b, essa região aqui, isso aqui é um y igual a f de x. Essa região aqui, girando em torno do eixo x, produzirá um sólido. Quando você fatiar aqui esse sólido, você obterá como seção transversal disco. Por isso que isso chama método dos discos. No caso aqui, o volume será igual a π integral de a até b do quadrado da função f de x ao quadrado dx. Quando você tem duas funções e não apenas uma para cercar a região, olha aqui vamos imaginar que esse aqui seja o a, esse aqui seja o b, aqui eu tenho um y igual a f de x, aqui tem um y igual a g de x. Essa região aqui, imagine você que ela vai girar em torno do eixo x. Vai produzir um sólido que vai ter um buraco no meio. Se você fatiar, se você fizer um corte transversal aqui, você verá que esse corte transversal terá o formato de um anel. Daí chama-se método de anel, mas esse anel é o mesmo disco se você considerar g de x igual a zero, ou seja, essa parte interior aqui fica preenchida. Então, por isso que eu falei método de... Por isso que eu falei método de disco ou anéis, né? Discos ou anéis, é a mesma coisa, praticamente. Então aqui fica assim, volume igual a π integral da onde começa até onde termina, do quadrado da função de cima menos o quadrado da função de baixo dx. Pronto. Quando você vai girar em torno do eixo y também, para usar esse método aqui de disco ou arruela, você precisa ter a função, quando você vai girar aqui em torno do eixo y, você precisa ter a função que você está trabalhando com ela, a função que vai cercar a região aqui para a direita, tem que ser um x igual a alguma coisa de y. Se isso aqui for o número c e esse aqui for o número d, então eu vou girar esse sólido aqui em torno do eixo y, eu calculo o volume assim, π integral da onde começa até onde termina, ela vai começar no c, vai terminar no d, do quadrado da função que cerca a região pela direita, psi quadrado de y dy. Note você que a variável independente é y e eu estou girando em torno do y. O volume é calculado com o quadrado da função. Aqui a variável independente é x, tanto a f quanto a g, claro, e aqui também, e você integra em x. Do mesmo jeito aqui, se você tivesse assim, duas funções do lado direito e do lado esquerdo, aqui eu tenho x igual a psi de y, e aqui eu tenho x igual a φ de y. Se você vai girar isso aqui em torno do eixo y, o volume vai ficar assim, π integral da onde começa até onde termina. Vamos imaginar que essa parte de baixo aqui é c, a de cima é d, do quadrado da função psi, a função da direita,
menos a função da esquerda, φ quadrado de y dy. Então isso aqui é método de disco ou arruela. Você vai pegar, olhar se a variável independente é x e está girando em torno do x, ou a variável independente é y e está girando em torno do y. O método de casca, ele serve para você continuar em x, continuar com a variável x na hora de integrar, mas quando você está girando em torno do eixo y. Então, quando você tem assim uma situação desse tipo aqui vamos imaginar que aqui é um a, aqui é um b, aqui tem uma função y igual a f de x, aqui começa no a, termina no b. Essa região aqui, veja bem que o normal aqui no método dos discos e arruelas é que se a variável é x, você gira em torno do eixo x, ou de um eixo paralelo ao eixo x. Agora aqui não, a variável independente é x, mas eu não estou girando em torno do eixo x, eu estou girando em torno do eixo y. Então nesse caso, o volume aqui é 2π, integral de onde começa até onde termina a região em x, começa em A, termina em B, e ali vai ficar x vezes f de x dx. Note que você vai integrar uma função da variável x, embora você esteja girando em torno do eixo y. Então ali nesse problema ali, o exercício 46 da página 572, você tem que saber, você vai usar disco ou você vai usar casca? Em que caso que você está? Vamos voltar para cá. Olha bem, se você vai girar em torno do eixo y e você quer usar disco ou arruela, você teria que deixar o x sozinho. Mas isso não é uma ideia muito boa, né? Você deixar esse x sozinho, vai dar um trabalho danado. Então, você resolve usar esse método que eu falei por último, o método de cascas cilíndricas. Olha só como é que vai ficar a fórmula para calcular o volume. 2π, integral da onde começa até onde termina, começa no 0, termina em 1, onde começa e onde termina em x, né? Porque a variável de integração sua é x. A função que você vai integrar é x vezes f de x. F de x é essa função que foi colocada ali em cima, ó, 2 dividido por x mais 1 vezes 2 menos x. Isso que está em vermelho aqui é que é meu f de x, ó, x vezes f de x. Então o seu trabalho termina quando você conseguir resolver essa integral aqui, integral de 0 até 1, e aqui x vezes 2 dá 2x, e aqui vai ficar x mais 1 vezes 2 menos x dx. Assim como nós fizemos em outros exercícios, para você calcular essa integral definida, você vai precisar saber qual que é a primitiva dessa função que está aqui dentro. Para saber qual é a primitiva da função que está aqui dentro, você vai precisar de decompor ela em frações parciais. E isso, eu sugiro que você faça isso em blocos, né, em parênteses separados, para organizar a sua resolução. Então, nós vamos abrir um parêntese ali, e nesse primeiro parêntese, o nosso propósito será decompor em frações parciais essa função que está aqui dentro. Depois, em um segundo momento, vou calcular a primitiva, vou calcular a integral. E depois, finalmente, eu vou usar o teorema fundamental para saber que número que dá a integral de 0 até 1 aqui. Vamos só lembrar aqui que pelo teorema fundamental do cálculo, isso aqui vai te dar como resposta 2π multiplicado pelo fzão de 1, olha, fzão de 1 menos fzão de 0. Então eu vou caminhar no sentido de descobrir quem é o fzão. Mas para descobrir quem é o fzão, quem é a primitiva, primeiro tem que decompor isso. Por sorte, ele já deu para você aqui o denominador na forma, o denominador aqui já está fatorado. Então é um trabalho a menos, né? Professor, essa definição de 0 a 1 é em x? Em x, exatamente. Embora aqui no y também vá de 0 até 1, mas você vai integrar uma função na variável x. Então o intervalo que você vai considerar aqui é no x. Deixa eu apagar isso aqui. O intervalo considera no x, professor? É no x. Isso. Você vai ter o intervalo no y rotacionando no y quando você estiver usando o método dos discos.
No caso do método das cascas, você vai integrar em x, o intervalo é no eixo x, mesmo você estando girando em y. Arruela e anel é a mesma coisa? É a mesma coisa. Arruela e anel é a mesma coisa. Olha só, vamos aqui dividir o quadro aqui. Eu vou abrir um parêntese aqui. Esse parêntese terá o propósito de decompor em frações espaciais essa função que está ali. Não é de nosso interesse que você fique demorando muito tempo, então eu quero que você tenha velocidade na resolução, mas que resolva certo, né? Principalmente. Aqui, por exemplo, ó, já está fatorado, então será um A dividido pelo x mais 1 mais um B dividido por 2 menos x. Está gravando? Muito bom. Assim, agora como é que eu calculo o valor do A? O valor do A eu tenho que retirar daqui, o A, ó, vai ficar assim, 2x dividido por 2 menos x. Quando você fizer o x igual ao valor que anula o denominador do A. O valor que anula aqui é menos 1. Menos 1. Então vai ficar assim, ó, 2 vezes menos 1. E aqui vai ficar 2 menos menos 1. Então ficou assim, menos 2 dividido, ó, menos com menos dá mais, 2 com mais dá 3. Ficou menos 2 terços. Do lado de cá você vai ficar assim, ó, com B igual, olha, quero descobrir o valor do B. Vou retirar de cá o denominador do B. Vai ficar 2x dividido por x mais 1. 2x dividido por x mais 1. Quando o x assume o valor que anula o denominador do B. O valor que anula o denominador do B é o 2. Então, quando o x assume o valor 2. Então, aqui vai ficar assim, ó, 2 vezes 2. E x mais 1 aqui vai ficar 2 mais 1. Então, 2 vezes 2, 4. 2 com mais 1, 3. Então, isso aqui, na verdade, vai ficar assim. A, que é menos 2 terços dividido por x mais 1, mais o valor de B, que é 4 terços dividido por 2 menos x. Podemos fechar esse parêntese aqui. Esse parêntese foi aberto só para decompor, já foi decomposto. Próxima coisa que eu preciso é da primitiva. Mas a primitiva também é muito tranquila, não é verdade? Olha só, o tal do fzão de x é a primitiva, é a integral de 2x dividido por x mais 1 multiplicado por 2 menos x. Isso aqui dx. Só que eu já decompus essa fração em uma soma de duas frações. Então vai ficar assim, ó, a primeira é menos 2 terços de x mais 1 mais 4 terços de 2 menos x dx. Você agora separa em duas integrais, essas constantes podem sair das duas, né? Aí você vai ficar com o seguinte, vai ficar com menos... vou colocar aqui na frente, vai ficar assim, menos 2 terços, integral de 1 dividido por x mais 1 dx, mais 4 terços, integral de 1 dividido por 2 menos x dx. Então aqui vai ficar assim, menos 2 terços. A integral de 1 dividido por x mais 1 é imediata, né? ln de x mais 1. ln de módulo de x mais 1. E depois, e essa outra aqui, quanto que dá essa integral? ln de módulo de 2 menos x. mas está faltando um sinal aí. Essa aqui. Essa é igual a casca de banana, né? Muita gente dá uma tropeçadinha aqui. Você faz menos 1 para fora, é menos 1 na derivada. A derivada, isso aqui dá menos 1, né? Nós podemos até fazer num cantinho aqui, ó.
para você ver. Se você fizer assim, U igual a 2 menos X, aí você encontra que o DU, ele vale menos dx. Então, se eu estou aqui diante da integral de 1 dividido por 2 menos x dx, falta um menos junto com o dx para formar o du. Então, se você colocar esse menos que está faltando aqui, ó, esse menos que está faltando aqui, tem que colocar um outro menos aqui para compensar, né, para ser uma forma de 1. Então vai ficar assim, igual a menos integral de 1 sobre 2 menos x é o que foi chamado de u, menos dx é o que foi chamado de du. Então aqui vai ficar menos ln do módulo de u. Só que u vale 2 menos x, então dá menos ln do módulo de 2 menos x. Mais uma constante, mas essa constante nem precisa colocar aqui. Então aqui vai ficar assim, ó. Essa segunda integral aqui, vai aparecer um menos aqui. Um menos, vou colocar em destaque aqui. Um menos 4/3 do ln de 2 menos x. Isso que você encontrou aqui é o seu Fzão de x. Para você calcular o volume, olha, isso aqui é o seu Fzão de x. Aí agora você pode fechar isso aqui. E agora vamos ao volume. Terminei aqui. O volume eu preciso disso aqui, ó. Fzão de 1 menos Fzão de 0. O que é o Fzão de 1? É você pegar tudo quanto é x aqui e trocar por 1. E o Fzão de 0 é você pegar tudo quanto é x, trocar por 0. E fazer as continhas, é só isso. Então voltando para cá, olha só, aquela parte ali foi usada para decompor, para calcular a primitiva. Agora eu vou terminar o exercício aqui. Eu vou aproveitar essa parte de baixo todinha aqui. Então ficará assim, ó, 2π, veja bem, eu vou colocar aqui dentro quem é o meu Fzão. Meu Fzão é esse aqui, menos 2/3, menos 2/3 do ln de x mais 1, depois menos 4/3 do ln de 2 menos x. Tudo isso variando de 0 a 1. Aí você troca o x por 1, depois troca o x por 0. Então, trocando o x por 1, vai ficar assim, 2π. Se jogar o 2/3 para fora fica errado? Não, imagina. Ficar com o π? Não fica errado, não, de forma alguma. Pode colocar o 2/3 para fora aqui, sim. Sem problema nenhum. Vamos fazer isso, então? Olha só, se eu colocar, mas aí eu vou ter que escrever mais uma vez, né, antes de substituir. Não, eu vou fazer aqui a substituição, mas poder pode. Olha só, vou trocar o x por 1, vai ficar assim, menos 2/3 do ln de 1 mais 1. É bem aqui, ó, coloquei o x igual a 1 aqui. Depois menos 4/3 do ln de 2 menos 1. Olha, 2 menos 1. Fechou aqui. Agora menos, tem que trocar agora o x por 0. Melhor, vamos fazer só assim, ó, deixa isso aqui menos, abre um parêntese aqui, vou trocar agora tudo quanto é x por 0. Vai ficar menos 2/3 de ln de 0 mais 1. Estou colocando o 0 bem aqui, ó. Depois menos 4/3 do ln de 2 menos 1. Fechou aqui, fechou o colchete. Muito bem, vamos ver aqui o que é que vai dar 0. Esse aqui, 2 menos 1 dá 1. Vai ficar ln de 1. ln de 1 vale 0. Aqui fica 0 mais 1. ln de 1 vale 0. Então, no final das contas, ficou assim, ó. Vamos tentar terminar nesse pedacinho do quadro aqui. Ficou assim, menos 2/3 de ln de 2. Olha lá, ó, 2π multiplicado por menos 2/3 de ln de 2. Esse aqui, menos 2/3 de ln de 2. Esse menos com esse menos dá mais, mas esse aqui também deu 0, né? Não. Dá 1. 2 menos 1 dá 1.
E ln de 1 dá 0. Só um momentinho aqui, era para trocar o x por 0. 2 menos 1. Não, zero. aqui zero não é 2 menos zero. 1. Aqui é 2 menos 0, né? Olha só, aqui eu tinha que trocar o x por 0. Eu troquei o x por 0 nesse, deu esse, 0 mais 1 aqui, 0 mais 1. Agora aqui tem que trocar o x por 0, fica 2 menos 0, que é isso aqui, ó. Então aqui menos com menos dá mais, 4 dividido por 3 vezes ln de 2. Ó, 4 menos 2 dá 2. Então isso aqui vai ficar assim, 2π multiplicado por 2 terços ln de 2. 2 vezes 2, 4, ó, 4π sobre 3 ln de 2, unidade de volume. E pronto, o exercício está resolvido. Simples assim. ln de menos 1 e de 1 dá 0. Não, ln do módulo de menos 1. Porque o ln não está definido no negativo.